Essa é a Ilha Clipperton. No final do século XIX, alguns países lutavam pela posse dela, por causa de um recurso raro que a ilha possuía. Para reivindicar a ilha, o México enviou famílias para colonizá-la, enquanto suprimentos eram enviados regularmente para mantê-las vivas. Terrivelmente, em algum momento, esses suprimentos cruciais pararam de chegar. E uma vez que ficou claro que eles tinham sido abandonados, um desses habitantes se revelou um verdadeiro monstro. Essa é a história deles. No Oceano Pacífico fica uma pequena e inóspita ilha vulcânica. Acredita-se que ela tenha sido encontrada pela primeira vez em 1521, mas a descoberta oficial da ilha só aconteceu em 1711. Naquele ano, um corsário inglês chamado John Clipperton estava navegando pelo Pacífico quando se deparou com um pequeno pedaço de terra, agora conhecido como Ilha Clipperton. Com quase 9 quilômetros quadrados, essa pequena massa de terra é feita quase completamente de coral em forma de anel, tecnicamente tornando-a mais um atol do que uma ilha. No centro deste anel há uma lagoa de água doce estagnada, que contém uma mistura enriquecida de minerais e nutrientes. Não existem peixes nessa lagoa, porque a única forma de vida que ela suporta são algas. Já as águas ao redor da ilha são abundantes em peixes, mas a pesca é quase impossível por causa das rochas e corais que a cercam. As únicas plantas que crescem no local são uma espécie de grama rasteira e alguns coqueiros que foram introduzidos pelos primeiros visitantes do local. Não havia animais na ilha, além de aves marinhas que usavam o local para colocar seus ovos, e alguns caranguejos que buscavam um lugar fora da água para descansar. Para entender a história mais famosa da Ilha Clipperton e como ela ocorreu, é importante entender o que levou a isso. Por mais de 100 anos, a ilha esteve em disputa entre a França, México, Grã-Bretanha e Estados Unidos. Todos os países queriam extrair da ilha o seu bem mais precioso, chamado guano. Esse material é basicamente o dejeto de aves marinhas, que é rico em nutrientes, tornando-o um poderoso fertilizante para plantações. O único problema é que existem poucos lugares com abundância de guano, tornando-o raro e valioso. Já em 1906, um oficial militar mexicano de 33 anos, chamado Ramon Arnold, e 13 soldados e suas famílias chegaram à ilha. O trabalho deles era estabelecer uma pequena colônia na ilha, para evitar que ela continuasse a trocar de mão entre os países. Para Ramon, no entanto, isso não era uma escolha. Ele foi enviado para a Ilha Clipperton como parte de uma punição por desertar do seu posto apenas alguns meses após se alistar no exército. Ele já havia passado 5 meses na prisão por isso, mas em 1906 foi enviado para a Ilha Clipperton como prisioneiro e governador oficial da ilha. Era assim que ele cumpriria sua sentença. Mais tarde, naquele mesmo ano, o presidente mexicano ordenou que um farol fosse construído na ilha. Após sua conclusão, um homem chamado Victoriano Álvares foi enviado para lá para se tornar seu guardião. Ao mesmo tempo, os britânicos também estavam fazendo sua parte para colonizar a ilha. Eles construíram casas e descobriram como cultivar vegetais no solo. Então, em pouco tempo, a ilha foi povoada por cerca de 100 homens, mulheres e crianças do México e da Grã-Bretanha. Infelizmente, isso durou pouco, porque o mercado de guano entrou em colapso, fazendo com que a empresa britânica que o minerava fosse à falência. Naquela época, o segredo sobre o guano já havia sido revelado ao mundo,
e o mercado estava inundado de competição, o que fez os preços caírem. Todos os moradores britânicos da ilha Clipperton então voltaram para casa, com exceção de uma família que recebeu ordens de ficar para trás para ficar de olho nas coisas. Enquanto isso, a França e o México, que ainda estavam em desacordo sobre quem era o legítimo proprietário, concordaram em colocar a ilha sob a arbitragem, que é o procedimento para resolver disputas, trazendo uma terceira parte neutra para tomar a decisão. O rei da Itália foi escolhido para servir como árbitro, mas enquanto ele estava revisando os detalhes para tomar uma decisão, a Revolução Mexicana começou em 1910. Isso significava que o futuro do país era extremamente incerto e os recursos foram desviados para outro lugar. Os habitantes da ilha estavam acostumados com um navio chegando com uma nova carga de suprimentos a cada mês. Mas em 1911, esse navio simplesmente parou de aparecer. Sem o conhecimento dos moradores da ilha Clipperton, ele foi atacado e afundado pela resistência mexicana, e nenhum outro foi designado em seu lugar para abastecer a ilha. Felizmente, naquela época, com os britânicos indo embora, a população da ilha Clipperton estava reduzida a apenas 26 pessoas. Então, não havia mais tantas bocas para alimentar. Isso permitiu que eles esticassem suas provisões ainda mais. Mas, de qualquer forma, ficou claro em algum momento que eles estavam abandonados à própria sorte. E sem ninguém do mundo exterior vindo mais para a ilha, eles não tinham ideia do porquê os navios pararam de vir. Depois disso, não seria até 3 anos depois, em 1914, que alguém retornaria à ilha Clipperton. Naquele ano, por acaso, um navio americano naufragou nas proximidades e sua tripulação desembarcou. Um navio de resgate chegou para buscá-los e oficiais a bordo se encontraram com Ramon. Eles o informaram sobre a Revolução Mexicana, que já estava em andamento há 4 anos, e que a Primeira Guerra Mundial havia começado recentemente. Como seu país estava ocupado com a Revolução, e navios de suprimentos claramente não eram uma prioridade para o governo, o capitão do navio americano tentou convencer Ramon e os outros a se juntarem a eles. No caminho de volta para a América, ele poderia deixá-los no México. Essa oferta era tentadora e Ramon teria aceitado, se não fosse por uma coisa. A razão pela qual ele estava na ilha Clipperton era porque ele desertou de seu posto. Isso significava que ele enfrentaria as potenciais consequências de fazer isso uma segunda vez. Ser enviado para a ilha Clipperton em primeiro lugar já era ruim o suficiente. Então, depois de pensar um pouco, Ramon recusou a oferta. Mas ele pelo menos enviou a última família britânica de volta ao navio de resgate. Os americanos, então, deixaram alguns suprimentos muito necessários para Ramon e relutantemente retornaram ao navio e deixaram a ilha. Ramon não tinha como saber na época, mas essa decisão de ficar para trás teria consequências terríveis, que superariam em muito qualquer punição que ele pudesse ter enfrentado do exército mexicano. Depois que os americanos partiram, os suprimentos foram rapidamente usados, e eles perderam a horta que os britânicos mantinham, por ela não ser mais cuidada. Isso significava que tudo que os habitantes tinham era o que a ilha podia oferecer a eles, e isso não era muito. Eram ovos de aves marinhas para comer, e às vezes eles tinham a sorte suficiente para pegar uma das aves para uma refeição mais completa. Mas sua única fonte consistente de nutrição eram os poucos cocos que a ilha produzia, e surpreendentemente porcos.
Em algum momento durante a sua colonização, porcos foram introduzidos na ilha, e eles pareciam prosperar. Embora os caranguejos da ilha fossem tóxicos para os humanos por causa das algas que comiam, os porcos pareciam prosperar com esses caranguejos. No entanto, mesmo tendo calorias suficientes, não demorou muito para que, sem muita diversidade alimentar, atingissem um nível perigoso de desnutrição, o que rapidamente levou ao escorbuto. Acho que a maioria das pessoas tem uma vaga noção do que é o escorbuto, que é uma deficiência de vitamina C, mas acho que vale a pena relembrar o quão terríveis são os sintomas. O primeiro sinal geralmente é sangramento das gengivas. Então, feridas se formam por todo o corpo, que abrem e não cicatrizam. Se a doença progredir o suficiente, as vítimas literalmente sangram até perder a vida. E era exatamente isso o que estava acontecendo na colônia. Mas, horrivelmente, 4 anos de desnutrição e luta apenas para permanecer vivo não era nada comparado ao que estava por vir. Em 1915, os colonos restantes eram poucos e fracos. A falta de nutrientes havia causado um terrível dano à população e aos habitantes sobreviventes. Eles estavam magros e com a aparência doentia, mesmo que não tivessem contraído o escorbuto. Os sobreviventes também pareciam estar sofrendo de alucinações e delírios, como resultado de sua falta de nutrição, o que pode ter sido o que desencadeou a primeira reviravolta devastadora dos eventos. Um dia, quando Ramon olhou para o horizonte, ele avistou o navio, e era o primeiro que qualquer um deles via desde o ano anterior. Infelizmente, não estava próximo da ilha ou indo em sua direção, mas Ramon viu isso como sua melhor oportunidade de ser salvo. Ele então correu para pegar os outros 3 soldados restantes dos 13 iniciais, e depois de algum convencimento, eles puxaram um pequeno barco que tinham para a água e entraram. O pequeno bote tinha um motor, mas não tinha combustível suficiente para chegar até o navio, o que significava que eles teriam que, de alguma forma, alcançar uma embarcação grande com uma hélice maior do que o barco que eles estavam remando. Obviamente, isso foi uma tarefa tola desde o início, mas Ramon foi inflexível. Agora, há 2 relatos diferentes do que aconteceu depois, e não se sabe qual deles é mais preciso. No primeiro cenário, os homens remaram o barco para bem além da ilha, apenas para descobrir que não havia navio algum, o que significava que Ramon provavelmente estava alucinando. Essa foi a gota d'água para os 3 homens com Ramon, e eles os atacaram e tentaram pegar sua arma para atirar nele, mas na briga, todos os 4 homens caíram no mar e se afogaram. O segundo relato foi que os homens, em seu estado enfraquecido, não conseguiram passar pelas marés e ondas anormalmente fortes ao redor da ilha, e seu barco eventualmente virou. Em qualquer cenário, as esposas dos homens assistiram impotentes da costa, enquanto o Oceano Pacífico consumia cada um deles. Então, antes mesmo que tivessem a chance de lamentar, uma enorme tempestade que estava se desenvolvendo começou a se dirigir para eles. Eles não sabiam na época, mas isso acabou sendo um furacão. A esposa de Ramon, Alicia, disse às mulheres e crianças restantes para correrem para sua casa, onde poderiam se abrigar no porão. Alicia, que estava grávida de 9 meses, seguiu atrás delas e felizmente conseguiu chegar em segurança. Mas o estresse do momento foi o suficiente para fazê-la entrar em trabalho de parto. Então, no porão,
no meio de um furacão, no dia em que viu seu marido se afogar no oceano, Alicia deu à luz a um menino sem analgésicos ou médicos. Quando a tempestade finalmente passou, eles saíram do porão e viram que todas as construções da colônia estavam em completa ruína. As casas foram destruídas e os poucos coqueiros que restavam foram derrubados pelo vento. Então, enquanto avaliavam os danos, elas avistaram Victoriano, o faroleiro, caminhando em sua direção. Por quase 10 anos, ele permaneceu recluso, passando seu tempo no farol ou em sua cabana próxima, que era separada do resto da colônia. Os colonos raramente o viam até aquele ponto, mas ele era agora o último homem na ilha. Antes de ir até elas, Victoriano passou por todos os restos de cada casa para reunir todas as armas. Quando ele teve certeza de que tinha reunido todas as armas, ele as levou para o litoral e jogou todas, exceto uma, no oceano. Então, quando ele as alcançou, elas mal conseguiam acreditar no que ouviam, enquanto ele se proclamava o rei da ilha Clipperton. E então prosseguia anunciando que cada uma das mulheres era agora sua propriedade pessoal. Daquele dia em diante, Victoriano passou quase 3 anos maltratando e atormentando as mulheres, tratando-as verdadeiramente como suas posses. Além de espancamentos regulares, desobedecer ao rei de qualquer forma estaria sujeito à sua imaginação depravada. Ele também se revezava, escolhendo uma das mulheres para viver com ele em sua cabana, onde ele poderia agredi-la e atormentá-la até ficar entediado. Então, ele escolheria outra das mulheres. Esse ciclo continuou o tempo todo, e sempre ficava claro em quem ele estava de olho em seguida. Sempre que ele tinha vontade, ele se aproximava das mulheres, garantindo que elas estivessem todas juntas, e ordenava que uma delas fosse para sua cabana. Em uma ocasião, ele foi até as mulheres reunidas e ordenou que uma garota de 15 anos morasse com ele, o que ele nunca tinha feito antes. Terrivelmente, todos sabiam o que isso significava. A garota recusou e sua mãe pulou na frente dele para protegê-la, mas não adiantou. Bem ali, na frente do resto das mulheres, Victoriano tirou a vida da mãe e da filha. Essa ameaça muito real de punição, testemunhada e vivenciada pelas mulheres, as impediu de desafiá-lo na maior parte do tempo, com exceção de uma mulher. Uma jovem de 20 anos, chamada Tirza, era franca em seu ódio por Victoriano e abertamente desafiadora de seus desejos, mesmo que isso viesse com consequências severas. Quando ela estava a só com as outras mulheres, ela até falava sobre como Victoriano precisava perder a vida para que elas estivessem seguras novamente. Em 17 de julho de 1917, Tirza estava hospedada na cabana de Victoriano por vários dias, porque, infelizmente, nenhuma quantidade de desafio era o suficiente para impedir que isso acontecesse quando chegasse a vez dela. Mais tarde, quando ela estava sentada com as outras mulheres, Tirza viu Victoriano caminhando em direção a elas à distância perto do farol. Ela sabia que isso significava que seu tempo como favorita dele havia acabado, e ela estava prestes a ser substituída por uma das outras. Nos anos desde que Ramon se foi, Victoriano nunca mirou em Alicia. Não se sabe por que ele a poupou até então, mas parece que ele tinha se cansado das outras mulheres. Então, quando ele se aproximou delas, ele olhou diretamente para Alicia e ordenou que ela estivesse em sua cabana
Na manhã seguinte, o grupo ficou atordoado e foi a gota d'água para Tirza. Embora ela fosse um pouco mais velha que o resto, Alicia tinha sido como uma figura materna para as outras. E Tirza não estava disposta a deixar que Victoriano encostasse um dedo nela. Depois que ela o viu retornar ao farol, ela disse às outras que elas tinham que formar um plano. Elas tinham falado sobre tirar a vida de Victoriano por tanto tempo, mas estavam com muito medo de tentar, porque se falhassem, as consequências poderiam ser um fim brutal, possivelmente para todas elas. No entanto, depois de ouvir que Alicia era próxima, todo o medo delas se transformou em vingança, e elas bolaram um plano que esperavam que pudesse pôr um fim a esse longo e terrível pesadelo. Na manhã seguinte, Victoriano avistou Alicia caminhando em direção à sua cabana, como ele ordenou. Naquela manhã, ele conseguiu pegar uma ave e estava cozinhando-a do lado de fora. E ele parecia estar de bom humor, o que era repugnante para o que estava por vir. Mas isso mudou no momento em que ele viu Tirza com Alicia. Antes mesmo de chegarem até ele começou a gritar com as mulheres, repreendendo Alicia por não aparecer sozinha. Quando elas chegaram perto dele, ele continuou gritando com Alicia, e os dois começaram a discutir. Tirza então entrou no farol e voltou com um martelo na mão. Então ela olhou diretamente nos olhos de Alicia, e Alicia deu um leve aceno de cabeça. Victoriano notou esse olhar entre as duas e começou a se virar. Mas, quando ele fez isso, Tirza levantou o martelo sobre sua cabeça e, com ambas as mãos segurando o cabo, golpeou Victoriano o mais forte que pôde. Antes que ele sequer soubesse o que estava acontecendo, ela o levantou novamente e fez isso uma terceira vez. Enquanto isso acontecia, o filho de Alicia, Ramon Júnior, estava escondido do outro lado da cabana. Ela então gritou para ele pegar o rifle de Victoriano lá dentro. Enquanto isso, Victoriano, de alguma forma, conseguiu se levantar e, enquanto tentava se recompor, correu para pegar um machado caído no chão. Ele então investiu contra Alicia, mas antes que pudesse alcançá-la, Tirza desferiu um golpe final em Victoriano. Ele então caiu no chão no momento em que Ramon Júnior saiu do farol com o rifle. Victoriano gritou de dor enquanto estava ferido caído no chão. Tirza então foi até a cabana de Victoriano e voltou com uma faca. Ela então montou no autodeclarado rei e entrou em frenesi até que Victoriano ficasse irreconhecível. Depois, Tirza largou a faca e as mulheres caíram nos braços uma das outras, em exaustão e alívio, enquanto ambas desatavam a chorar. Quando elas ganharam força para retornar à colônia, o resto das mulheres viram que Tirza e Alicia estavam cobertas de sangue. Imediatamente, sem que ninguém dissesse uma palavra, todas souberam que estava acabado. Victoriano havia falecido. Então, assim como Tirza e Alicia, o grupo chorou e se abraçou ao perceber. Ainda mais incrivelmente, enquanto continuavam a celebração, Ramon Júnior gritou para sua mãe e apontou para o oceano. Vindo direto para a ilha, estava uma canhoneira da Marinha dos Estados Unidos, chamada Yorkton. O navio estava naquela parte do oceano procurando por submarinos alemães, e eles tinham recebido a notícia de que os alemães estavam estabelecendo um quartel-general de submarinos em algum lugar do Pacífico Leste. E o Yorkton
acreditava que a ilha Clipperton poderia ser onde estava localizado. Quando chegaram mais perto da ilha, ficaram surpresos e confusos ao ver um punhado de mulheres e crianças acenando os braços para eles. Infelizmente, como outros navios que tentaram visitar a ilha Clipperton, eles lutaram para chegar perto o suficiente sem encalhar. Em seguida, ele circulou a ilha, mas não conseguiu encontrar uma entrada para fazer o resto do caminho com segurança. Então, em vez disso, um pequeno barco foi jogado na água e alguns marinheiros pularam nele, esperando alcançar as mulheres. Mas isso simplesmente não estava acontecendo. A maré estava muito forte e o coral estava muito perto da superfície. O pequeno barco, então, retornou para o Yorkton e, de repente, ele também se virou e desapareceu, aparentemente desistindo de chegar à ilha. Àquela altura, as mulheres já tinham passado por muita coisa naquele dia. Elas conseguiram se libertar de um rei cruel e autoproclamado, e estavam tão perto de serem resgatadas, mas a própria ilha agora não estava permitindo. Felizmente, enquanto elas estavam sentadas ali em um silêncio atordoado, o Yorkton reapareceu e se aproximou da ilha. Desta vez, ele encontrou uma rota através do coral e chegou bem perto da costa. Alicia então se levantou e correu freneticamente para a tripulação e explicou tudo de uma vez. Ainda em choque por encontrar pessoas lá, a tripulação ouviu em absoluto horror enquanto Alicia comunicava as atrocidades que aconteceram. Os tripulantes então conseguiram acalmar Alicia e o resto das mulheres e perguntaram o que elas precisavam pegar da colônia antes de partirem. Então, vários dos homens as acompanharam até as casas ainda danificadas. Outros foram encontrar o corpo de Victoriano e, depois de ouvir sobre o que ele fez, simplesmente deixaram seu corpo onde estava para os caranguejos comerem. Pouco tempo depois, o Yorkton e as 11 sobreviventes da ilha Clipperton partiram em direção a Salina Cruz, no México. Cada uma das mulheres tinha parentes lá, que poderiam acolhê-las e ajudá-las a se acostumarem a uma vida muito diferente daquela que viviam no meio do Oceano Pacífico. O Yorkton também enviou uma mensagem sem fio de volta para Salina Cruz, para informar a cidade sobre a situação, e perguntou se eles entrariam em contato com os familiares para que pudessem estar lá quando o navio atracasse. Enquanto navegavam, era notável para os tripulantes o quão grande era o pedágio físico que a ilha havia causado nas mulheres. Antes de saber sua idade, o capitão acreditava que Alicia estava na faixa dos 40 anos, mas ela tinha apenas 29. E o resto das mulheres pareciam semelhantes, apesar de serem mais jovens do que ela. E mesmo com algumas das mulheres sofrendo de enjoo no caminho para casa, não havia nada que pudesse estragar o seu alívio. A tripulação do navio passou a viagem entretendo e brincando com as 7 crianças, para que as 4 mulheres pudessem finalmente ter um descanso sólido pela primeira vez em anos. Aparentemente, ao longo desses 3 dias, a tripulação e as crianças se divertiram tanto que, antes de chegar ao México, a tripulação se reuniu e juntou o dinheiro que tinham a bordo. Eles então presentearam as mulheres para ajudá-las a começar uma vida totalmente nova. O Yorkton finalmente chegou a Salina Cruz em 22 de julho de 1917 para uma grande reunião de pessoas, muitas das quais estavam esperando pelas mulheres há anos. Entre elas estava o pai de Alicia.
que passou os 7 anos anteriores importunando as autoridades mexicanas sempre que podia sobre onde sua filha estava e o que aconteceu com ela. Aparentemente, em todas as conversas que ele tinha com as autoridades, elas o ignoravam e diziam que todos os colonos já não estavam mais vivos. Entretanto, incrivelmente, quando Alicia saiu do navio e viu seu pai, ela também foi capaz de apresentá-lo aos seus 4 netos. Após o resgate, a cidade deu uma grande festa para a tripulação do Yorkton, para mostrar sua apreciação por sua gentileza e heroísmo. Nos meses seguintes, um relatório oficial da Marinha seria escrito e entregue às autoridades. E para proteger as mulheres, o relatório omitiu qualquer menção a Victoriano, por medo de que incluí-lo pudesse ter consequências negativas para Alicia e Tirza. Por mais de 17 anos, nenhum tripulante do Yorkton disse uma palavra sobre o que aconteceu com Victoriano a ninguém, para manter as mulheres protegidas. Foi somente depois que eles tiveram certeza de que não haveriam repercussões para qualquer uma das mulheres ou a tripulação que as mulheres falaram sobre Victoriano, sua crueldade incomensurável e seu trágico fim. Quanto à ilha Clipperton, o rei da Itália fez uma decisão sobre as reivindicações de propriedade da França e do México em 1931, mais de 20 anos depois de ter sido assinada em arbitragem. Em sua decisão, ele concedeu a propriedade à França, e o México não recorreu da decisão. Mesmo assim, a ilha Clipperton conseguiu se manter nas manchetes durante boa parte do século XX. Em 1947, 5 pescadores americanos foram resgatados da ilha. Então, em 1962, o naufrágio de um pesqueiro de atum deixou 9 tripulantes encalhados por 23 dias. E, obviamente, ambos os grupos tiveram apenas um gostinho do que os colonos da ilha Clipperton sobreviveram e mal escaparam com vida. Desde então, nunca mais houve nenhuma tentativa de qualquer país de colonizar a ilha. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você gostou do vídeo e quer conhecer mais histórias como essa, por favor deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E se você quer apoiar ainda mais, considere se tornar membro patrocinador com valores a partir de R$2 por mês. E mais uma vez, muito obrigado por assistir e a gente se vê no próximo.